Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre comportamento humano. E para falar disso, eu vou trazer para vocês uma chave que se chama os temperamentos. Existem várias formas de se falar do ser humano. Tem gente que fala dos signos, tem gente que fala dos perfis psicológicos nas várias linhas ali de psicologia. Existe um conhecimento, olha, muito antigo, que vem desde a Grécia e que fala dos temperamentos: sanguíneos, coléricos, melancólicos, fleumáticos. Vem comigo que eu vou te contar direitinho como é que funciona cada um deles. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá! Vamos começar então a falar um pouquinho de comportamento humano pela visão dos temperamentos. Então, hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos e o autoconhecimento, ok? Eu vou falar dos temperamentos, tem várias chaves, né, várias formas de se falar. É um conhecimento muito antigo, vem aí desde a Grécia, passa pela Idade Média, é muito estudado, né, pelas pessoas justamente para ajudar a gente no convívio. Se você perguntar para mim qual é a grande vantagem de conhecer alguma coisa de temperamentos, é entender melhor alguns comportamentos das pessoas que às vezes são totalmente diferentes dos nossos, né? E se você entender um pouco do temperamento, você pode lidar melhor com aquela pessoa, você pode ensinar melhor se você for um professor, um pedagogo, enfim, conhecer o ser humano é sempre um bom negócio. Agora, uma das maiores chaves é justamente conhecer o temperamento para se conhecer, para entender certas reações às vezes que a gente tem, né, que a gente se descontrola, ou então algumas formas de reagir, enfim. Vamos dar uma olhadinha nos temperamentos e começar a entender um pouco mais da gente mesmo, ok? Então, eu trouxe algumas definições, né, do que é temperamento, e eu gosto muito dessa aqui, ó. Temperamento é a predisposição natural e inata de reagir de determinada forma. Por quê? Porque aqui coloca uma ideia, ó, que é natural e inata. Os antigos, se fossem usar a ideia de hoje, diriam que está no DNA da gente, que é algo que a gente carrega, que a gente nasce com ele. Então todos nós temos uma forma de reagir às coisas que acontecem no mundo. Isso é desde criança, isso é desde pequenininho, desde a gestação. E não muda durante a vida. Segundo essa visão, você vai ter que aprender a lidar com seu temperamento, desenvolver as qualidades, superar os obstáculos de acordo com as necessidades que a vida te coloca. Mas mudar, em essência, o nosso temperamento não muda. Ele é trabalhado, ok? Uma outra definição que a gente vai ter de temperamento, né, uma outra explicação é essa aqui, ó. Aquela maneira mais fixa com a qual fazemos e recebemos as coisas do mundo, né? Tá aí de novo a nossa relação com a vida. É como um chão onde se apoiam as nossas outras faculdades. Um filtro através do qual passam os elementos, tanto do mundo interior quanto do mundo exterior. Esse filtro como se fosse um óculos, né? Assim, o fleumático vê tudo vermelho, né? O melancólico, sei lá, vê tudo azul. Então todo mundo vê a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. E esse filtro, né, essa lente, ela é dada justamente pelos temperamentos, ok? O temperamento, gente, quando eu falo que ele vem desde a gestação, é desde a gestação mesmo. Pergunte para qualquer mãe, né? Como era a gestação. Vai falar do fulano, a gestação do fulano foi tranquila, o bichinho nem se mexia, né? Tranquilo, não deu problema nenhum, nasceu lá na hora, né? Chorou pouquinho. Aí o outro fala assim, e agora? Como é que tá aí a gestação do segundo? Fala, meu Deus, é uma peste, o menino não para na barriga e não para de chutar, eu não consigo dormir, se mexe a noite inteira. Então, desde a gestação, o bebezinho já está mostrando o seu temperamento, ele já está dizendo se ele é agitado, se ele é calmo, né? A gente já pode dizer se ele vai ser introvertido, extrovertido, e ele nem nasceu, tá bom? Então essa é a ideia do temperamento, é um jeitão que a gente tem de fazer as coisas que vai nos acompanhar aí por toda a vida.
E é preciso fazer uma distinção entre o temperamento e o caráter. Porque o caráter, ele vai ser justamente a contraposição ao temperamento. Então aqui eu trouxe uma definição bem resumidinha, que é uma visão bem platônica de caráter, né? Que você formar o caráter de uma pessoa é ensinar ela a gostar daquilo que é bom para ela, né? Tipo comer brócolis, chia, né? Aprender a comer o que é bom para a saúde, aprender a gostar das coisas que são boas para a psique, tudo bem? Então ensinar daquilo que é bom, ensinar para a pessoa a gostar daquilo que é bom. Então, quando eu faço isso, eu começo a ter que me contrapor ao temperamento na ideia de gerar equilíbrio, né? Então, o caráter é o direcionamento do temperamento. É onde você vai ensinando ele a controlar o temperamento, os instintos, certo? E é mais fácil fazer esse processo durante a infância, tá? Quanto mais a gente demora para conseguir fazer esse processo educacional e formativo, mais difícil vai ficando, mais você pode fazer isso a vida inteira, tá? A gente vai sentir muita falta na vida adulta, porque depois, quando marmanjo, a gente vai ter que estar trabalhando com coisas, né, que podiam ter sido resolvidas lá atrás. E aí, a nossa ideia é que a gente vai usar esse conhecimento como esse esforço de autoeducação e observação. Então, a gente vai se observar, né, e vai tentar ver o que pode ser melhorado dentro do nosso temperamento, e fazer a formação do nosso caráter, tá? Caráter aqui, gente, não tem essa noção de é bom caráter, é mau caráter, não. É uma capacidade que a gente tem de definir as coisas que devem ser feitas e fazê-las apesar das nossas tendências, ok? E aí, qual é a importância do temperamento nesse processo? É que ele dá referências das nossas tendências. Quando eu sei o meu temperamento, eu sei que eu vou tender a reagir sempre de uma determinada forma. Mesmo que eu consiga não reagir daquele jeito, dentro de mim tem a tendência a agir daquele jeito, certo? Então, fica fácil da gente se conhecer, e é um tipo de conhecimento, ele não pretende trabalhar com nenhum tipo de trauma, ele não é um conhecimento profundo da psique, né, como a psicologia vai trabalhar, mas ele é um conhecimento universal sobre esses comportamentos. E não é uma questão de ser bom nem ruim, é uma questão de ser uma ferramenta, ok? Então aqui, só para dar uma ideia, a gente fala do caráter, né, se contrapondo, harmonizando o temperamento, e para isso a gente faz o que a gente chama de um programa de ação pessoal. Quer ver como é que eu vou fazer para usar as potencialidades do meu temperamento, tá? Vamos achar o nosso temperamento? Qual é o seu temperamento? Coloca aqui embaixo para mim, qual é o seu temperamento e qual você acha que é o meu temperamento, né? Qual é o temperamento da professora? Vamos ver. Achar o temperamento de alguém, gente, não é dar um rótulo, certo? Apesar de que o temperamento não muda, todas as pessoas podem realizar os seus sonhos e a sua natureza humana, independente do temperamento, ok? Qualquer um deles vai dar as ferramentas que a gente precisa. E eu já falei, né, que ele é justamente o conjunto de ferramentas que a gente precisa para trabalhar. Então, para você achar o seu temperamento, eu aconselho mais a autoobservação, o autoconhecimento, do que testes, né? A gente precisa se olhar para encontrar um temperamento, até porque com o tempo a gente vai formando caráter. Então, uma pessoa que é muito explosiva, ela aprende a se cuidar, a não se deixar levar. Uma pessoa que é muito tímida aprende a falar. Então a gente, com a vida, vai tendo essas mudanças, né? E às vezes os testes não pegam. Então eu aconselho você se observar. Eu vou falar as características positivas e negativas de cada temperamento, né? Uma ideia geral, para você poder encontrar o seu. Eu tenho certeza que você vai encontrar o temperamento do seu vizinho, da sua mãe, do seu tio, seu namorado, seu sogro, mas o mais importante é encontrar o seu, tá bom? Então vamos lá. O que é um resumão dos temperamentos? Como é que eu vou saber? Aqui, gente, a gente vai trabalhar com 4 temperamentos apenas, tá? 4 classificações. Existem outras classificações, né? Aqui a tradicional são 4. E se você reparar, as outras divisões que a gente vê são baseadas como subdivisões dessas 4, inclusive, tá bom? Então, o que a gente vai começar a perguntar?
tudo baseado na forma com que você reage aos acontecimentos da vida. Então você vai fazer 2 perguntas. Quando acontece alguma coisa, a minha reação é rápida, é forte, incisiva? Quando acontece alguma coisa, a minha reação dura, eu sou daquele tipo que esquece logo. Então só essas 2 perguntas que você precisa fazer. Aí você fala, Renata, tá fácil. Diz assim, tenta que você vai ver, né? Se você tiver dificuldade, gente, pergunta para alguém que te conheceu quando era criança, né? Como é que você era quando criança e tal. Tem muitos elementos ali que podem te ajudar a entender o temperamento, a identificar seu temperamento. Então, se a sua reação é forte e rápida, sabe aquele negócio, pá, tomou, levou, falar aqui, eu não levo desaforo para casa não, a pessoa falou, vai ouvir a resposta e tal, ou então acontece alguma coisa, a pessoa já sai correndo, aí tem uma necessidade, vamos resolver logo, isso daí é um problemão, tem que ser resolvido, a pessoa não aguenta esperar, né? É aquele tipo que paga mais caro para receber mais rápido, uma coisa que ele podia esperar anos a fio, né? Mas ele não se aguenta, quer tudo rápido. Esse é o que a gente chama das pessoas extrovertidas, pessoas quentes, né? Eu gosto dessa coisa do quente, úmido e tal, seco, frio, porque ele dá uma sensação pra gente, né? Fica mais fácil de guardar também. Então essas pessoas extrovertidas, a gente costuma chamar elas, enquadrar, né? Tentar encontrar elas dentro dos sanguíneos e coléricos, tá bom? Se não, se a reação não for rápida e forte, a gente costuma colocar ali dentro dos melancólicos ou fleumáticos. Como é uma pessoa que não reage rápido? É assim, você vai, a pessoa vai e fala um desaforo para a pessoa olha, aí ela olha, mas ele falou isso mesmo? Mesmo? Ele falou desse? Mas isso é um desaforo, né? Eu acho que eu não posso deixar passar, não. É um desaforo danado. Realmente eu preciso fazer alguma coisa. Essa é a pessoa que reage devagar, demora, né? E não é forte, né? Porque o sanguíneo e o colérico não tem como perder, né? Que eles estão agindo. É muito fácil, porque sai, inclusive, colérico passando por cima de todo mundo. O introvertido, ele tem que ruminar aquele negócio, sabe? Ele coloca aquela ideia na cabeça, ele vai pensando, ele analisa daqui, será que isso é bom, será que isso não é? Aí depois de um tempão, ele vai tomar uma decisão. Aí quando ele toma a decisão, ele age. E aí na ação ele pode ser muito presente, incisivo e assertivo, mas até reagir, né, demora. Tudo bem? Então essa é a primeira diferença que a gente vê. A outra é se essa reação é de longa duração ou não. Eu traduziria de uma forma bem simples, assim, se essa pessoa é rancorosa ou não, né? Ou é aquela pessoa que esquece fácil, né? Eu morro de inveja, sabe aquela pessoa que briga assim com você na hora, no trabalho? Chega aquela reunião, a pessoa vai e briga, que absurdo, que não sei o quê, que não sei o quê. Terminou o expediente, ela olha e fala assim, e aí, vamos tomar uma cerveja? Aí isso é uma pessoa úmida, né? Ela absorve o negócio. Esses são os fleumáticos e os sanguíneos, né? Tá vendo ali, ó? Fleumáticos e sanguíneos são úmidos, eles esquecem rápido as coisas. Agora, o colérico e o melancólico, gente, ele vai passar anos a fio falando do que você falou naquela reunião. Você vai chegar e falar assim, e aí, vamos tomar uma cerveja? Aí vai falar, de jeito nenhum. Onde já se viu? Dormir com o inimigo? Jamais, jamais. E aí o tempo passa, dá uma semana, 2, 1 mês, e a pessoa não esqueceu. O outro já está cuidando da vida dele. E o colérico ou melancólico, que são os secos, né? Coisa seca, que não absorve, o negócio bate assim, que gera marcas, né? De tão seco que é. A situação da vida bate, gera marcas ali, nunca mais ele larga esse negócio. Esses daí são os coléricos e os melancólicos. Então, cuidado, certo? Você ofender um melancólico e um colérico é um problema, porque os bichinhos é difícil de esquecer, fica tudo marcadinho. E o melancólico ainda é pior, porque o melancólico ele lembra dos detalhes. Assim, aquele dia, daquela reunião, naquela sala, que tinha aquele quadro cor-de-rosa, quando você estava utilizando aquela blusa amarela, com bolinhas azuis, e aí você levantou daquela cadeira
né, gamer, e aí falou tal coisa. Ele lembra de tudo, é impressionante. Por quê? Porque o melancólico, ele fica remoendo aquele negócio na cabeça dele, ele passa assim várias vezes na cabeça, né? O colérico só fica com aquela coisa, não, este agora é o inimigo, né? Precisa ser eliminado, ok? Essa é a ideia geral. Então, temos 4 temperamentos, o colérico, e deixa eu só usar aqui de novo, né? O sanguíneo e o colérico são os extrovertidos e o melancólico e o fleumático são os introvertidos. Então, os quentes, né, extrovertidos, e os frios. Lembra que o frio, ele faz com que você queira ficar dentro de casa, debaixo da coberta, né, tomando chocolate quente. E o quente faz com que a gente vá para fora, né, quando está quente, a gente abre a janela, quer sair de casa, quer pegar um ar. Então, tem essas ideias aí na cabeça. O seco marca, né, não esquece mais. E o úmido absorve. É tipo a água, né? Botou num negócio redondinho, ele fica redondo, colocou num quadradinho, ele fica quadrado, botou no retângulo, ele fica daquele. Ele absorve muito, ele vai se adaptando ali, ele esquece as coisas rapidinho. Aí é o fleumático e o sanguíneo. Beleza? Gente, e o temperamento, ele você tem os dois lados. Todos eles vão ter coisas muito positivas e coisas muito negativas. Agora cabe a gente descobrir quais são e trabalhar com elas de forma inteligente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar virtudes e dificuldades, né, de cada um dos temperamentos para ver onde é que você se encaixa. Ah, sim, aí eu sei que você vai botar lá embaixo, Renata, a gente pode ter mais de um temperamento? Normalmente a gente identifica 2. Um que é mais visível, que é o raiz, né, eu brinco dizendo que é o temperamento raiz ali, e um segundo que aparece quando a gente está passando por perrengue. Quando a vida está muito difícil, o negócio está com muita pressão, normalmente aparecem características de um segundo, que a gente fala que seria tipo um subtemperamento, ou um segundo temperamento, tá? Que se complementam ali para fazer com que a gente reaja às coisas da vida. Tá? Eu botei aqui que os dois lados da mesma moeda, né? Todo temperamento vai ter um lado positivo, né? E um lado de desafios. Eu não diria negativos, porque todo desafio é positivo, né? Então, bora lá. Falou a colérica. Bora lá. Ih, agora eu já disse qual é o temperamento da teacher. Vamos lá então, vamos ver um por um, começando pelos coléricos. Aqui, gente, essa imagem, ela é uma imagem dos 4 temperamentos e tem uma parte dos temperamentos que fala do físico, de como é o corpo, o rosto de cada um dos temperamentos, né? Então aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas as imagens elas estão divididas justamente com a ideia, né, de cada temperamento. Então tá aí uma carinha de colérico. Vamos ver quais são as características do colérico, então? Positivas. Ele age rápido, ele tem uma presença muito segura, né? Uma pessoa diz assim, meu Deus, se tiver um incêndio, eu vou atrás desse colérico aqui, porque eu tenho certeza que ele sabe para onde está indo. Mesmo que ele não saiba, ele dá aquela cara de que ele sabe, certo? Normalmente tem ideias muito claras, extremamente pragmático, né? Ele olha um problema, busca uma solução, uma mentalidade pragmática para a vida, adora resolver desafios, adora bater meta, alegria, fazer check, sabe? Eu acho que a gente só faz agenda para depois poder riscar, né? A alegria é cumprir meta. E persistente, né? Muito persistente, não desiste fácil das coisas, fácil, vira teimoso, ok? E ele tem como ideia geral a liderança. Normalmente os líderes, né? Mas todos os temperamentos tem formas de liderança específicas, mas o colérico, como ele entra muito nas coisas, ele dá muito pitaco, né, ele é muito seguro de si, ele acaba se metendo em confusão e é o líder em diversas situações. E já vi muita gente dizendo que queria ser colérico. E não fale isso, certo? Seja grato pelo temperamento que você tem. Porque para ter aquela virtude que você está olhando, né, que você acha que o colérico tem, também tem um monte de coisas negativas que ele tem que aprender a lidar, tá? Então, qual é os problemas, né? Quais são as coisas negativas que o colérico vai ter, né? Ele age, mas ele age sem pensar muito bem. Então, ele age rápido porque ele pensa pouco.
e muitas vezes comete erros, né? Justamente porque ele não para analisar direito as coisas. Ele dá uma olhadinha por cima e acha que já viu tudo. Então ele age rápido, mas sem pensar muito bem. A presença segura dele pode se tornar intimidadora. Sabe aquele chefe que ninguém quer falar com ele porque ele sai mordendo todo mundo? Normalmente esse é o colérico, né? A pessoa que você tem medo de chegar. Às vezes não é nem porque ele vai morder mesmo, é porque ele tem cara. Ele tem cara de quem vai brigar com você, né? Então pode ser muito intimidador. As ideias claras podem se tornar muito impositivas. Ele quer que todo mundo pense igual a ele, né? Então é difícil. Quando você for argumentar com um colérico, sabe, monta direitinho os argumentos, porque o bichinho não é fácil. Ele é pragmático, né, e não valoriza os aspectos subjetivos, o que é um problema, porque ele tem a tendência a achar que tudo é frescura. Tipo assim, você tá lá morrendo de enxaqueca, ele fala, frescura, toma uma aspirina, essa dorzinha de cabeça aí não é nada não, né? Então ele tem uma tendência a não levar em conta como as pessoas estão se sentindo. Por isso que ele é um tratorzinho, e se não tomar cuidado, sai passando por cima de todo mundo, né? Ele impulsiona os demais, ou seja, ele pode ser um grande líder, fazer com que as pessoas caminhem, e ao mesmo tempo ele pode empurrar as pessoas, obrigar as pessoas a fazer coisas que às vezes elas não estão querendo ou concordando, tá? O que é um perigo aí. Gosta de desafios e metas, né? E por isso desconsidera muito risco, né? Já pensa pouco, é teimoso. Está olhando para o negócio, vendo uma solução, ele não considera os riscos muito bem. Então é sempre bom numa equipe, né? Quando você tem um colérico, você tem uma pessoa que sabe ver os riscos, tipo um melancólico, né? Que vê problema em tudo, porque senão o colérico vai achar que dá conta de tudo. Gente, é assim mesmo, acha que dá conta de tudo. Ele fala assim, tem que subir, descer e tal. Não, pode deixar que eu faço tudo. E ele não se conscientiza, né, de que às vezes ele não está preparado para uma determinada tarefa. Ele resolve problemas e isso do lado negativo pode querer impor as soluções, né? Então tem uma tendência mais tirânica do que uma tendência consultiva. E a persistência pode levar, né, à teimosia, e o líder, se for para o lado negativo, né, a moeda positiva aí, um bom líder. E se você vai para o lado negativo e ele não trabalha bem essas características, ele pode virar um tirano, ao invés de um bom líder, um bom tirano, ok? Então esse aí é o colérico. Se identificou? Eu não, Renata, eu só tenho as coisas... É engraçado, porque as pessoas normalmente elas não falam que tem as coisas positivas, elas falam que tem as negativas. Aí você vai falando das negativas, ela vai falando, meu Deus, eu tenho os negativos de todos, né? Pode ficar tranquilo que isso é normal. Então, para você definir, né, entender o seu temperamento, você tem que ver os dois lados, positivo e negativo. Foi o maior desafio do colérico desenvolver humildade, porque o bichinho tem certeza que ele sabe de tudo, né? Como ele despreza, é muito pragmático e despreza o subjetivo, ele tem muita dificuldade de fazer autoanálise. Uma pessoa que não quer se ver, tem que fazer muito esforço para isso, né? Normalmente foge. Você quer ver um colérico à beira da iniciação e ver ele admitir um erro. Eu falar, desculpa, eu errei. Gente, é o máximo que você vai conseguir, assim, de um colérico. Então, quando você sabe que a pessoa é colérica e ela está tentando pedir desculpa de alguma coisa, olha, valoriza, porque a guerra interna está grande. Porque na natureza dele, ele vai tentar não fazer isso, ok? Por isso que a humildade é uma das grandes dificuldades, né? É muito difícil aceitar críticas e sugestões, tem que se trabalhar muito o colérico para agradecer, né? Quando recebe uma crítica ali, quando recebe uma coisa que ele não fez bem, ainda tem isso, né? Ele se acha o máximo, a pessoa vem e diz, que negócio você fez não ficou bom não. Aí ele fica, né? Difícil de ouvir os demais. Okay? Então, colérico, você que falou um dia na sua vida, eu queria ser colérico, porque o colérico é líder e tal, olha só as complicações que o colérico tem que enfrentar. Fleumáticos, bora lá? Será que você é fleumático? Aí a carinha do fleumático. Fleumático, a ideia dele é o diplomata. Gente, o fleumático não quer confusão, certo? Ele tem como virtude aí a estabilidade e a fidelidade, né? Um fleumático normalmente vai ser fiel ali pela vida toda, você tem que pisar muito na bola. Só que essa estabilidade pode virar uma monotonia, né? Não gostar de fazer coisas diferentes, quer fazer sempre as mesmas coisas, muita rotina, né?
Ele recebe bem as críticas e sabe ouvir, por isso um bom diplomata, né? Ele sabe ouvir e ele não reage rápido, né? Então ele ouve, deixa a pessoa falar, sabe? A gente diz que é aquele cidadão que vai para a festa e aí todas as tias ali, avós ficam conversando com ele, porque ele ouve todo mundo, né? Ele deixa, você já cortou a pessoa 3 vezes e ele está lá, escuta, escuta, aí o pessoal gosta de conversar com ele, né? E ele está lá ouvindo. Outra virtude dele é que ele analisa muito antes de agir, ele é muito prudente. Quando ele toma uma decisão, normalmente ela foi muito bem pensada, tá? Porque ele não age de ímpeto. Ele gosta muito de ajudar as pessoas, né? De servir, de ser útil para as pessoas, então é muito bom, né? Uma pessoa boa de contar com ela. Ele busca sempre solução dos conflitos, ele não é o tipo que põe lenha na fogueira, por isso que a gente fala que ele quer sossego, né? Ele não quer confusão, ele quer solucionar. Então, o seu problema é esse, então vamos solucionar desse jeito. Ah, mas o fulano foi, falou isso. Disse, não, você estava de cabeça quente, né? Considere não, considere não. Ele sabe aproveitar a vida, o fleumático é o típico bom vivant, né? É aquela pessoa que gosta, sabe aquele cara que está na varanda, ali na rede, tomando sua caipirinha, olhando aquele marzão, né? É o fleumático ali. Ou então, tomando o seu vinho, comendo aquele chocolate. O fleumático gosta de aproveitar a vida. Em geral, é uma pessoa de bom humor, né? Ele é bom humor, tem um humor muito peculiar, né? Inteligente, normalmente. Então, é uma pessoa muito agradável de conviver, o fleumático. Então, já falei que a estabilidade dele pode virar monotonia, né? Então, que é tudo muito certinho. Ele recebe bem as críticas, mas ao contrário do colérico, né? Ele não sabe se impor. Então, é uma pessoa que tende a ficar sempre com as coisas para ele, né? Como ele também não quer gerar conflito, ele aceita situações que às vezes não agrada, né? Não é algo que ele ache vantajoso, às vezes pode estar aceitando algum tipo de injustiça para não criar confusão, né? Então isso pode ser um problema. Ele é muito prudente, mas às vezes por analisar demais perde o timing, sabe? É aquela pessoa que ri depois que a piada passou? Eu tenho um tio que era assim. O tio era assim, você ia pro cinema, aí todo mundo ria da piada, e quando terminava a piada, assim, terminava o riso, tava aquele silêncio, assim, aí ele começava a gargalhar, né? Ele perdia o timing do negócio. E a vida, ela tem esse timing, né? O colérico perde porque vai rápido demais às vezes, e o fleumático porque demora demais, tá? Ele gosta de servir e ajudar, e isso pode dar para ele uma postura servil, aquela pessoa que sempre baixa a cabeça, né? E que não tem essa dificuldade de se impor, aceita coisas ali que às vezes não deveria. Ele busca a solução dos conflitos, mas muitas vezes ele foge dos conflitos, ele foge dos obstáculos. Então, essa coisa de crescer, subir na carreira, às vezes é muito difícil para o fleumático, né? Porque ele vai ter que ele é preso, né? Tá ali embaixo preso nessa zona de conforto, e sair para ele é muito difícil, muito difícil. Então tem que ter muita paciência quando ele está nesse processo de superação e estimular, né? Tem que estimular o fleumático a superar os seus desafios, os seus obstáculos. E o bom humor dele, dependendo de como for, né? Pode virar um monte de piada ruim. Gente, eu gosto de piada ruim, eu gosto, não tem jeito, mas muita gente não gosta. E as piadas do fleumático normalmente são inteligentes, ele é bem humorado, né? Ele está sempre tranquilo, mas quando a piada é ruim, rapaz, é ruim mesmo. Quais são os desafios, né, do fleumático? Estar atento, né? Saber atuar, não perder o timing das coisas, ter iniciativa. A forma de mostrar esse serviço, né, seria tendo iniciativa, ok? Aprender a sacrificar o conforto, sair da zona de conforto para poder crescer, né, porque nem sempre dá para fazer as coisas dentro dessa zona de conforto, e não fugir desses desafios, nem travar com os obstáculos, porque existe uma coisa que é a procrastinação, né? Às vezes o fleumático ele nem vê que ele está ali com aquele obstáculo empacado, ele fica tentando dar a volta. Você já viu? Tem um obstáculo aqui, a pessoa tenta dar a volta, né? Mas não dá, tem que ser por aqui, tem que enfrentar, né? O fleumático demora muito a aceitar de que ele vai ter que enfrentar aquele obstáculo, tá?
e a pressão é um problema. Você quer fazer um fleumático errar, pressiona. Se você é chefe, cuidado, hein? Se você é líder de equipe, presta atenção, porque nem todo mundo reage bem sob pressão. O fleumático é um deles. A chance dele travar ou errar é muito maior do que a dele reagir do jeito que você quer. Melancólicos, ó a carinha do melancólico, eu tô até assim, né? Ó o melancólico aí. Melancólico, o nome já fala, mas a melancolia na antiguidade não era exatamente como é hoje, certo? Os nomes, não, aí depois outro dia a gente fala da origem desses nomes. Mas o melancólico aqui é mais justamente porque ele é sensível, né? É interior. Então as virtudes do melancólico é ele ser muito sensível, ele percebe logo as coisas, as pessoas, sabe aquele negócio assim, para bom entendedor, pingo é letra. O melancólico já sacou tudo ali, né? Ele é uma pessoa que busca excelência naquilo que ele faz. É como se ele tivesse uma sensibilidade a essa perfeição, ele consegue ver as coisas numa perfeição muito grande. Então ele é uma pessoa que quer fazer tudo muito bem, se dedica muito para que as coisas saiam do jeito que devem sair, né? O melhor possível. O melancólico também vai ter uma capacidade de análise fantástica, fantástica. Por isso que eu estava falando, né? Ele consegue ver os erros ali de todo mundo, porque ele analisa, é como se a visão dele conseguisse chegar em detalhes que normalmente a gente não consegue, né? Então, ele olha, não, aquele cantinho ali, se você virar aquele negócio para lá, por exemplo, um melancólico aqui deve estar doido com essa luz atrás de mim. Por quê? Porque aqui ela está mais forte que aqui, certo? E eu só vi isso depois. Como eu sou mais pragmática. Aí eu disse, não, vamos assim mesmo. Um melancólico já tinha parado tudo, jogar tudo fora para arrumar essa luzinha aqui, certo? Então, melancólicos, assim, desculpem, mas a gente vai continuar, dá uma mudada aí para você não sofrer com essa luz aqui atrás. É uma pessoa de muito sacrifício pessoal, sabe aquela coisa assim, da pessoa fala, não, eu queria fazer tal coisa, mas para o Beltrano é importante a outra, então eu vou me sacrificar para fazer o que ele quer, porque ele vai ficar feliz. São pessoas que gostam de profissões muito sacrificadas, médicos, enfermeiros, bombeiros, sabe, assim, assistente social, são pessoas que olham esse sacrifício pessoal, elas estão dispostas a fazer um sacrifício pessoal pelo bem dos outros, ela não se põe ali em primeiro lugar, né? Ele é muito reservado com a sua vida interior, com as coisas que ele pensa, as conclusões que ele chega, os valores. Então, assim, fazer amizade com melancólico, gente, é projeto de longo prazo. Sanguíneo, colérico, você até vai rapidinho. Agora, melancólico é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque você precisa ganhar a confiança dele. Ele é reservado demais. No momento, se um melancólico te conta qual é o sorvete que ele gosta, ó, você já andou, né, 10 pontinhos na escala da amizade aí. E ele é muito seguro de si. Talvez por conta dessa sensibilidade, essa capacidade de análise, né, e essa capacidade de realização ali através desse sacrifício. Normalmente é uma pessoa muito segura. Então é interessante estar por perto do melancólico, e é uma segurança muito diferente do colérico, né? O colérico é mais tratorzinho, e o melancólico, como ele é mais reservado, né, ele não ameaça tanto. Defeitinhos, então, qual é o outro lado da moeda? A sensibilidade pode se transformar em susceptibilidade. Então é muito fácil magoar um melancólico, né? Uma palavra errada, e como ele cuida muito dos detalhes, né? Às vezes aquela engasgadinha que você dá, ele nota. Os outros não notaram nada, mas o melancólico, não, na hora que ela foi falar, ela deu aquela engasgada porque ela acha que tá... Então, assim, fica muito susceptível. Então a estratégia é falar pouco, né? Para não cometer muitos erros aí. Ele busca excelência, mas pode cair no perfeccionismo, quer ser perfeccionista, acaba que não consegue fazer nada. Por exemplo, por conta da luzinha ali, talvez não tivesse conseguido gravar nada hoje. Justamente por quê? Porque não ficou perfeito, não ficou bom do jeito que eu queria. A capacidade de análise pode tornar o melancólico altamente pessimista. Tudo vai dar errado. Por isso que é bom contrapor, né? Ter uma pessoa otimista também, porque o melancólico ele faz uma lista de problemas muito minuciosa. É perfeito, e normalmente ele está certo, hein, gente? Não desconsidere, porque ele tem uma boa visão. Então, normalmente a listinha dele vai estar correta. O que você tem que fazer agora? Buscar soluções para que o melancólico também se sinta seguro, né? Ele pode, de reservado, passar para antissocial.
né? Uma coisa é uma pessoa reservada, a outra é aquela que eu vivo sozinho, né? Eu sozinho numa ilha deserta, meus discos, meus livros e nada mais, né? O que não é bom. Por quê? Porque a gente precisa não precisa ser assim, né? Aquela coisa dada, não. Mas é preciso o convívio social para que a gente desenvolva as nossas habilidades. Gosto muito de Jung, quando ele fala que não há como uma pessoa se conhecer se ela não conviver com outros seres humanos, né? Então, melancólico, saia da conchinha, vamos conviver com as pessoas. Segurança em si mesmo normalmente gera uma pessoa muito centralizadora. O colérico, ele é meio inflamado, né? Acha que consegue fazer tudo. O melancólico, por ser muito seguro, ele acha que os outros não conseguem fazer tão bem quanto ele, até porque ele é perfeccionista. Então ele olha e fala assim, não, eu vou fazer bem, se eu der para ele não vai fazer direito, aquele negócio não vai ficar bom aqui, deixa que eu faço. E aí o bichinho fica totalmente sobrecarregado. E aí, você é melancólico? Não, eu não, Renata, mas o meu vizinho, meu namorado, a gente sempre vê. Ver os outros é mais fácil, se você tiver em dúvida, pede para alguém dizer o seu. Alguém que está assistindo aí junto com você, pede para ele dizer qual é o seu, que pode te ajudar. Agora, se você for falar, cuidado, seria melancólico, então pode ficar chateado. Qual o maior desafio do melancólico? Então, a resiliência. Lembra que ele é daqueles secos, é daquele que bate e não esquece, né? Susceptível. Então, a resiliência é um dos maiores desafios, não ficar carregando o passado nas costas, né? Ele precisa desenvolver o otimismo para não deixar que essa sua análise, né, torne-se um peso. Não se cobrar tanto, que é a consequência natural do perfeccionismo, né? Então ele não ficar se cobrando perfeição o tempo todo. Eu sempre falo para os meus alunos que a perfeição, gente, segundo Platão, ela é do mundo das ideias. No mundo manifestado não existe perfeição, existe o melhor que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem. Okay? E essa segurança em si mesmo. Aí você fala, Renata, mas você falou que ele é seguro, né? Ele é seguro, só que no decorrer da vida, normalmente ele vai com essas susceptibilidades, esse perfeccionismo, ele fica muito frustrado. E aí acaba perdendo essa segurança, principalmente se o perfeccionismo fizer com que ele não chegue ao fim dos seus projetos. Então fica aquela pessoa que tem muitos sonhos, muita capacidade, mas pouca realização, ok? Então tá aí o melancólico, vamos para o último, que é o sanguíneo. Gente, sanguíneo, o mundo é melhor porque o sanguíneo existe. O sanguíneo é aquela pessoa, né, alegre, aquela presença, sabe, aquela pessoa que conversa com todo mundo, tá sempre presente, está sempre ali querendo ajudar. O sanguíneo precisa existir na nossa vida, eu tenho certeza que você conhece vários, até porque um sanguíneo não passa desapercebido, né? Vamos lá, sanguíneo então é o popular, né? Popular, é pop. Ele abre canal, né? Já tem milhões de seguidores, ele fala do jeito que as pessoas gostam, que as pessoas querem, ele entende, conversa, né? Responde todas as mensagens, né? Que a gente fica lá tentando responder as mensagens, demora, o sanguíneo se empenha em responder todo mundo, enfim. O que eu acho tão legal no sanguíneo? Que o sanguíneo gosta de gente. Sanguíneo é aquele cara que não aguenta home office, não aguenta ficar sozinho, ele tem que estar rodeado de pessoas, porque ele gosta das pessoas. Gente, e nada melhor do que saber que o outro gosta de você, não é verdade? Então as pessoas gostam de estar com o sanguíneo, por quê? Porque o sanguíneo gosta de estar com as pessoas. Eu acho isso muito legal. Sanguíneos, I love you. Virtudes, então, normalmente é muito alegre e divertido, né? Uma pessoa leve, gosta de pessoas, comunicador, né? Fala bem, sabe adaptar as mensagens, sabe falar com criança, com adulto, com idoso, com pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Tem muita iniciativa, normalmente aquela pessoa, você fala, preciso de alguém para ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu vou, né? Ele tem muita iniciativa, principalmente porque ele gosta das pessoas, né? Então ele quer ajudar sempre muitas pessoas. Altamente flexível, os outros comparados ao sanguíneo são totalmente rígidos, né? Então flexível do tipo assim, a gente tá com seu sanguíneo, eu tô com um problema, porque eu tinha que sair tal hora, fazer não sei o que, pegar esse carro, e aí não vai dar porque aconteceu tal coisa. Ele, não, vamos dar um jeito,
você pega o seu carro, deixa em tal lugar, a gente fala com fulano, aí fulano vem 10 minutos mais cedo, pega o Beltrano, leva as crianças para você, e ele dá um jeito, ele consegue ver soluções aonde a maioria das pessoas não vê, né? Então é uma pessoa boa de estar na equipe, porque a flexibilidade dele normalmente vai mostrar soluções que os outros temperamentos não conseguem perceber, tá? Observador no sentido de que ele às vezes vê coisas acontecendo lá do outro lado da rua, sabe? Ele está aqui e ele tá vendo tudo que está acontecendo, porque ele se interessa, né, pelas pessoas, pelas coisas, então é o cachorro do outro lado da rua, não sei o que, ele interessa por todo mundo ali. Então ele é muito observador e extremamente carismático, né? Carismático mesmo, é uma pessoa que gosta de gente, tem iniciativa, ajuda você a resolver os problemas, então não tem como não ser carismático. Por outro lado, a alegria dele pode se tornar altamente exagerada. Então aquela pessoa que... O sanguíneo, gente, ele chegando. É festa, cheguei. Isso pode ser uma coisa muito exagerada, tipo botar um abacaxi na cabeça, aquelas coisas de que... É exatamente isso, né? Não dá para ver que a pessoa não chegou. Então o sanguíneo às vezes tem que tomar um cuidadinho com isso. Ele gosta das pessoas, mas ele pode ficar totalmente sentimental. Sabe aquela coisa assim de fim de novela mexicana? Eu falo assim, meu Deus, a Rosa Maria, não acredito, olha só o que aconteceu com ela, né? Essa coisa assim. Ele pode ser comunicador, mas o comunicador tem que ter timing, né? O fleumático perde o timing porque espera, o sanguíneo às vezes perde o timing, fala demais, sabe aquela pessoa que não deixa ninguém falar? Aí, ao invés dele ser agradável dentro de uma roda de conversa, ele pega tudo, ele quer falar sempre, ninguém mais consegue falar, né? E aí ele deixa de ser simpático. Ele tem muita iniciativa e esse é um dos maiores problemas, porque ele começa muita coisa ao mesmo tempo. É iniciativa demais. Então ele fala, não, eu vou resolver seu problema. Para resolver seu problema eu vou fazer aqueles 4 cursos, vou falar com 10 pessoas, e aí ele não consegue fazer nada no final das contas. Então, uma das maiores reclamações do sanguíneo é que começa e não termina, né? Até porque a flexibilidade dele pode levar ele a uma indisciplina, que dificulta mais ainda realizar seus projetos, né? E o fato dele ser observador pode tornar ele indiscreto, ou seja, ficar observando coisas que não deve, ou intimidade das pessoas, enfim, pode dar problema, ser observador naquilo que não deve ou que não precisa. Então o sanguíneo pode ser muito indiscreto. Agora imagina, gente, exagerado, indiscreto e falar demais, vixe, olha o tanto de furo. Sabe aquele tipo que sempre pergunta de relacionamento na hora errada? Então, como é que tá sua esposa, o cara acabou de separar? É normal na vida do sanguíneo, se conforma, né? E tome cuidado. Então, se você convive com o sanguíneo, né, saiba que ele vai dar esse tipo de furo, e se você é sanguíneo, preste atenção para tentar diminuir, né, a quantidade de furo que a gente dá. E o carismático pode tornar ele muito vaidoso. Então, como o sanguíneo é muito centro das atenções, porque ele se põe como centro das atenções, ele se preocupa muito com roupa, com apresentação pessoal, cabelo, essas coisas. Então acaba ficando uma áurea assim, né, onde ele pode também exagerar nisso, ok? Mas sanguíneo gosta de gente, e isso não tem preço. E qual é o maior desafio do sanguíneo, então? Constância. É conseguir constância para fazer as coisas até terminar. Então tem gente que tem iniciativa, né, como sanguíneo, tem muita iniciativa, mas ele precisa de quê? Terminativa, ele precisa terminar as coisas, né? Ficar em silêncio, gente, tá aí, você quer irritar o sanguíneo, põe ele num lugar, numa profissão, num papel, numa função onde ele não pode ficar falando. Se você é chefe de equipe, é um líder, procure um lugar onde o sanguíneo pode falar, são excelentes vendedores, né? São comunicadores, cara, apresentação, mestre cerimônia, nossa, tem tanto papel bom para o sanguíneo. O outro desafio é pensar antes de falar, porque ele, que nem o colérico, ele fala assim na lata. A pessoa fala assim, o que você achou? Ai, tá horrível. Cuidado, pense antes de falar, né? E desenvolver a simplicidade justamente para combater a vaidade, que é tão natural, né, dentro do temperamento sanguíneo. E aí, gostou? Você é sanguíneo? Conta para mim aqui embaixo.
Aí o que eu sugiro? Autoconhecimento, né, agora, que é o quê? Dentro dessas características, quem sou eu? Quem sou eu na filinha do pão? Colérico, fleumático, melancólico. E como é que eu posso melhorar agora? Fazer a formação do meu próprio caráter, como a gente viu lá no início. Então, o que eu sugiro? Né? Um passinho aqui, um programinha para você. Identifica o temperamento e vê aonde está o desequilíbrio. Qual é a coisa que mais te incomoda? Tipo, o que mais me incomoda é que eu sou muito inflexível. O que mais me incomoda é que dentro do temperamento, é porque eu não, né, tipo sanguíneo, eu não termino as coisas que eu começo. Escolha algo, né, essa característica evidente que está te atrapalhando ali. Veja uma situação específica onde isso te incomoda e monta uma forma de reagir a isso. Né? Então, por exemplo, eu largo as coisas antes delas terminarem. Então eu falo assim, eu vou começar um curso de mandarim e só vou parar daqui a 3 anos. Antes de 3 anos eu não paro. Vê como você se sente, se você consegue. Né? Sou melancólico, e aí eu tenho muita... sou muito perfeccionista, que é uma característica aqui do meu temperamento. Então eu vou tentar ser menos perfeccionista, tentar ver quando é que eu estou adiando para chegar nessa perfeição, onde é que esse perfeccionismo me dá trabalho. Vamos supor, o meu perfeccionismo faz com que eu nunca termine a pintura de um quadro. Ou esse perfeccionismo faz com que eu nunca termine a reforma da casa, porque eu nunca acho que deu, sei lá, a lâmpada certa. Então eu estou há 10 anos reformando minha casa e não acaba esse negócio. Então vou acabar a reforma se está há 10 anos, né? Em 1 ano eu vou acabar essa reforma. Tudo bem? Então escolha um ponto específico e trabalha ele. Testa, avalia. Melhorou, não melhorou? O que dá para fazer? Então é uma forma de ajudar você a se observar e a tentar modificar essas características. Veja o que dá problema e veja quais são as partes positivas. Então, eu sou fleumático, aí eu tenho essa dificuldade, eu gosto muito da zona de conforto, mas eu sou uma pessoa muito diplomática, meu temperamento tem isso, então eu posso ajudar mais lá na minha família a encontrar soluções mais harmônicas para que as pessoas não briguem. Então veja onde você tem virtudes também para poder desenvolvê-las. Ok? Gostaram? Eu gosto demais desse tema, acho ele muito interessante, espero que você tenha gostado também. Que você observe e veja qual é o seu temperamento. Lá no meu site eu tenho um curso sobre temperamentos, vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.